Então, pessoal, acabamos de ver então a teoria, né, do que é o teorema da superposição. Então, vamos fazer alguns exemplos para a gente treinar e entender como a gente aplica o teorema da superposição em si e como a gente usa aqueles passos que a gente acabou de ver. Então, vamos fazer alguns exemplos, primeiro com duas fontes, tá? Então, primeiro exemplo, calcular a contribuição de cada fonte, né, na tensão Vx, então essa tensão Vx aqui, usando o teorema da superposição, calcular também o Vx total e calcular também a potência em R2, que daí eu quero mostrar a questão da linearidade na potência, que nem eu acabei de falar. Então aqui nós temos uma tensão Vx que eu quero calcular e eu quero saber quanto de que cada uma dessa fonte de 50 volts e dessa fonte de 5 amperes contribuem para, digamos, a formação do valor total do Vx. Tá? Então vamos lá. Primeiro passo, desligar todas as fontes independentes, né, exceto uma. Tá? Então vou desligar, digamos, a fonte de 5 amperes, vou deixar só a fonte de 50 e vou calcular a tensão Vx, a contribuição na Vx a partir dessa fonte de 50 volts. Tá? Daí a gente encontra essa tensão aqui usando algum dos métodos que a gente já viu. Tá? Então, eu tenho que zerar uma fonte. Então vamos testar primeiro com a fonte de 50 volts. Tá? Então eu zerei essa fonte de 5 amperes. Tá? Como é que eu zero uma fonte de corrente? A zero de corrente numa fonte de corrente quer dizer que não passa nada de corrente, né? Zerou a corrente na fonte de corrente, não passa corrente. Então é a mesma coisa que um circuito aberto, né? Aqui não está passando nada de corrente nesse circuito aberto. Eu deixei os pontinhos aqui, pessoal, para mostrar que tinha uma fonte aqui, ok? Vocês, se não quiserem desenhar isso aqui no caderno, lá não precisa, ok? Então ficou esse circuito aqui, ó. Como é que eu vou analisar? Então eu posso fazer por associação de resistores, ou posso fazer por nós também, ou por malhas, como vocês quiserem, tá? Eu vou fazer por nós e fazer por associação de resistores também, tá? Então aqui por nós, pessoal, vou colocar correntes, né, nesse circuito aqui. Aqui poderia ser a corrente IR1 e aqui é IR2. Tem que colocar também o nó de referência e tal. Tô pulando alguns passos aqui para a gente fazer mais rápido para a aula não ficar tão longa, tá? Mas aqui eu coloquei duas correntes, não dei nem nome para elas. Vocês podem colocar nome se vocês quiserem. E eu coloquei aqui, ó. Estou analisando corrente nesse nó aqui, para cá não tem nenhuma corrente. E tenho essa corrente aqui, ó, entrando nesse nó. Tá? Então é 50, né? Então o mais vai estar desse lado aqui, né? Porque a corrente está da esquerda para a direita. Então é 50 menos Vx linha, né? Porque o que é Vx linha? Vx linha é a contribuição da fonte de 50. Depois eu vou ter uma outra fonte de corrente aqui, ó, a fonte de 5 amperes aqui, e vou tirar essa fonte de 50 volts, e vai ser o meu Vx duas linhas, vai ser a contribuição da outra fonte. Tá? Esse linha aqui, ó, esse apóstrofe aqui que a gente lê como linha, né? Vx linha. Quem está fazendo o cálculo 1 já deve ter visto lá que é usado para derivada também. Então a derivada de Vx em relação a x, por exemplo, poderia ser a Vx', mas aqui não quer dizer isso, tá? Aqui é outra coisa. Aqui é só a contribuição de uma fonte, tá? Então quero saber essa tensão aqui, eu tenho essa corrente entrando da esquerda para a direita. Então é a tensão do terminal positivo menos a terminal negativo sobre a resistência. Então a terminal positivo tem uma fonte de 50 ligado aqui, ó. Então aqui tem 50 volts. Então é 50 menos o Vx', tá? Dividido por 30, é igual a corrente que desce aqui, ó, que é Vx' sobre 20. Tá? Então o meu objetivo tem que isolar agora o Vx'. Então aqui eu posso tirar o mínimo dos dois lados, se eu quiser, que daria 60. Ou eu posso só multiplicar cruzado aqui. Multiplico isso aqui para lá, tá? E isso aqui para cá, ó, tá? Então vai ficar 20 vezes tudo isso aqui, ó. Então vai ficar 20 vezes 50, menos 20 vezes Vx'. E do outro lado vai ficar 30 Vx', tá? Passo isso aqui para o outro lado, né? E aqui eu multiplico, que vai dar 1000. A 20 vai para o outro lado, vai dar 50 Vx'. Passa dividindo, né? Vai dar 1000 sobre 50, ou seja, 20 volts, tá? Então significa o quê? Que a fonte de 50 volts, ela contribui com 20 volts para o valor total de Vx', que a gente ainda não sabe, a gente vai calcular na sequência. Então eu posso usar qualquer método para calcular esse Vx'. Eu posso usar, por exemplo, a regra do divisor de tensão, né? Porque isso aqui é uma fonte de tensão com dois resistores, né? E eu quero saber o Vx', que é a tensão em cima do resistor R2, né? Então, se eu pegar... como é que é a tensão em cima do R2, pessoal? Ele é a tensão total, né? Vezes a resistência que eu quero saber, o valor dividido pela soma dos dois, né? Isso aqui é a regra do divisor de tensão, tem nas aulas passadas lá. Então, 50 vezes 20, né, que é onde eu quero saber, dividido por 30 mais 20, que dá 50. Né? Então, um quarto dá 20 volts. Tá? Então, das duas formas de fazer, vocês usem a que vocês quiserem, tanto faz. Mas as duas funcionam, beleza? Então, essa aqui é a contribuição da fonte de 50. Agora, nós temos que calcular a contribuição da fonte de 5 amperes.
Tá? Então, repita os passos lá que a gente acabou de ver, né? Repita o passo 1 para cada uma das fontes independentes, tá? Então, a outra fonte independente é essa fonte de 5 amperes, tá? Então, aqui, ó, nós vamos manter a fonte de 5 amperes e vamos zerar a fonte de 50 volts, tá? Então, aqui, pessoal, dá para fazer das duas formas, dá para fazer por associação de resistores e dá para fazer por nós também, ou por malhas. Eu optei por fazer por nós, pessoal, porque aqui, ó, essa tensão VX é uma tensão desse nó aqui. Então, se eu fizer por nós, eu já vou achar exatamente aquilo que eu quero. Se for fazer por malhas, eu vou achar a corrente de malha, daí eu vou ter que fazer mais cálculos. Aqui eu faço tudo de uma vez só. Então, o método que a gente usa para resolver depende do que a gente quiser, né? Então, aqui, ó, lei de Kirchhoff das correntes no 9x, duas linhas agora, né? É duas linhas porque é a contribuição da segunda fonte, tá? Então, aqui coloquei correntes, de novo, coloquei no mesmo sentido, tá? Mas não precisa ser no mesmo sentido, tá? Vocês que sabem. Então, aqui, ó, eu coloquei o sentido da esquerda para a direita, então tem um mais aqui ó, e um menos aqui. Então, a tensão no terminal positivo é zero, né? Porque está ligado no potencial da referência. Então, é zero menos Vx duas linhas sobre 30, tá? Então, essa corrente está entrando no nó. Os 5 amperes também está entrando no nó, tá? E está saindo a corrente do IR2 aqui, que é essa setinha para baixo aqui, que é Vx' menos 0 sobre 20. Eu não botei o menos 0 ali porque eu esqueci, tá? Agora, tiro o mínimo dos dois lados aqui. De 20 e 30 dá 60. 60 por 30 dá 2. Multiplica por 2 em cima desse cara aqui, vai dar menos 2 Vx'. 60 dividido por 1 dá 60 vezes 5, tá? E 60 dividido por 20 dá 3, né? Vezes a Vx, que dá 3Vx. Corta os 60. Soma esses termos aqui, passa esse menos 2 para o outro lado, dá 5. Passo dividindo, que dá 60 volts. Tá? Então, essa fonte de 5 amperes contribui com 60 volts para a tensão total. Ok? Ou usando a associação paralela, então vou pegar o Vx duas linhas, tá? Vx duas linhas, essa tensão aqui, ó. Essa tensão aqui, pessoal, é a mesma tensão em cima do paralelo desses dois resistores, tá? Porque esses dois caras aqui estão em paralelo, ok? Porque essa fonte de corrente, ó, ela vai vir aqui, vai se dividir, vai um pouco para lá, ó, tá? E um pouco para baixo. Então, ela vai produzir um mais aqui, ó, e um mais aqui, e um menos aqui, ó, e um menos aqui, tá? Não confundir esse mais aqui com esse cara aqui, ó, esse mais aqui, ó, com esse menos aqui, porque esse menos aqui, ó, é do método dos nós. E esse cara aqui, ó, é o mais real, tá? Lembrando que essa seta vocês escolhem para o lado que vocês quiserem, tá? Ela é arbitrária, vocês escolhem. Eu poderia ter colocado da direita para a esquerda, tanto faz, tá? Então aqui, ó, esse menos, ó, tá ligado aqui, ó, e esse mais tá ligado lá, ó. Então o mais tá ligado com mais e menos com menos. Então esses dois estão em paralelo. Então o circuito ele fica assim, ó. Ele fica uma fonte. Desculpem a rabisqueira aqui, porque eu não consigo desenhar melhor com o mouse. E aqui, ó, ele fica um circuito assim, né? Então fica mais com mais e menos com menos, né? Aqui pode ser o R1 e aqui o R2. Então tem que fazer o paralelo desses dois aqui, tá? Então essa corrente vezes o paralelo desses dois, esses dois resistores, eles se transformam num circuito assim, né? Com um resistor só, né? Que é o equivalente. Então aqui é a corrente total vezes o paralelo dos dois, tá? Então tem que fazer o paralelo dos dois aqui, ó, vezes a corrente total vai dar a tensão em cima desse ponto aqui, ó. Então aqui está o GND e aqui é o Vx, tá? Vx duas linhas, ok? Então, fazendo o paralelo dos dois, dá 20 em paralelo com 30, tá? Vezes a corrente total, tá? Então vai dar 60 volts também, tá? Então qualquer dos dois métodos pode ser feito. Eu aconselho vocês pegarem e fazer isso aqui por malhas também, para treinar, né? Tente fazer por malhas, que é bem tranquilo, ok? Então, eu achei a contribuição de cada uma das duas parcelas, de cada uma das duas fontes. Agora eu tenho que fazer o quê? Somar tudo, que é o terceiro passo, né? Então, terceiro passo, somar a contribuição de cada fonte. Tá? Tem que somar a contribuição de cada fonte. Então, a primeira fonte deu 20 volts, a segunda fonte deu 60 volts. Então, quanto que é a tensão total? O Vx real, né? Não a contribuição, o Vx total. Ele é a soma das duas. Simples assim, eu somo as duas parcelas e tenho a tensão total. Então, a tensão total é 80 volts. Desses 80, 20 volts foram contribuição dessa fonte de 50. E 60 volts foram contribuição da fonte de 5. Tá? Então, cada uma contribui com quantidades diferentes de tensão em cima, nesse ponto aqui. Tá? Eu pedi também para calcular a potência em R2. Tá?
potência em R2. Então, como é que eu faria o jeito... Eu vou mostrar duas maneiras, tá, pessoal? O jeito certo e o jeito errado de fazer. Então, qual que é a maneira certa de fazer? A tensão VR2, pessoal, é a tensão aqui, ó, tá? Pode ser invertido ou não, né? Porque potência não depende da polaridade. Então, se fosse invertido, não teria problema. Então, a tensão VR2 é a mesma tensão VX, tá? Porque esse terminal aqui está ligado no 0 volt. Ó. Então, essa tensão aqui ó, é a mesma, o VX é o mesmo VR2. Tá? E VX eu tenho, que é 80 volts. Então, vou pegar esse 80 volts aqui, eu tenho a tensão, tenho a resistência. Vou usar a fórmula Vx ao quadrado sobre R2. Tá? Então, a tensão é 80 ao quadrado dividido por 20 dá 320 watts. Tá? Então, essa é a minha potência real que eu tenho no resistor R2. Tá? Daí, o que aconteceu? A gente fez cálculo e calculou as tensões parciais aqui, né? Que seriam a contribuição de cada fonte. Então, alguém pode perguntar, mas professor, eu não posso pegar e calcular a potência como se fosse um PR2 linha, com essa tensão aqui, ó, e um PR2 duas linhas com essa tensão aqui e somar no final? Posso fazer isso ou não posso? Posso ou não posso, pessoal? O que vocês acham? A gente viu antes que potência, pessoal, não é linear. Tá? Então, não dá para fazer. Então, eu vou mostrar isso para vocês um exemplo. Ó. Se eu pegar, então, vou calcular o meu PR2 linha, que seria a contribuição da potência da fonte de 20, que é dessa parcela de 20 aqui. Vai ficar 20 ao quadrado sobre 20, vai dar 20 watts. Ok? Depois, o PR duas linhas, que seria a contribuição da fonte duas linhas, ao quadrado sobre R2. Então, 60 ao quadrado sobre 20. Então, dá 180 watts. Então, vou somar esses dois caras aqui, vai dar 200 watts. Muito diferente, pessoal, dessa fonte aqui, ó, da potência real de 320 watts. Então, não, né? O PR2, né, que é o que eu calculei aqui, ele é diferente do PR2 linha mais o PR2 duas linhas. Tá? Então, potência não é linear. Não pode fazer isso, tá, pessoal? Tá? Da mesma forma que a gente não pode usar a regra de 3 para potência. Tá? Se eu dobrar a potência, não vai... Se eu dobrar a tensão, não vai dobrar a potência. Ela vai quadruplicar, porque tem um quadrado aqui. Tá? Então, não pode fazer potência usando o método da superposição. Tá? Não existe superposição de potência. Existe superposição de tensão e de corrente. Agora, de potência, não. Ok? Entendido? Beleza. Então, pessoal, vamos fazer um segundo caso. Tá? Um caso agora com 3 fontes, para ver como é que a gente faz. Tá? Exemplo 2, então, pessoal. Calcular a contribuição de cada fonte na corrente IR1 e IR2, que está marcado aqui no circuito, usando o teorema da superposição. Calcular também o IR1 e IR2 total. Ok? Então, eu quero saber a contribuição de cada fonte e o total. Vamos lá, então. Exemplo 2, pessoal. Então, passo 1. Desligar todas as fontes independentes, exceto uma. Tá? Existe alguma fonte que seja dependente? Não, não existe. Então, elas são ignoradas. Agora, fontes independentes temos 3. Então, nós vamos resolver 3 circuitos, tá? E encontrar a corrente de cada um desses 3 circuitos. Se eu tiver 20 fontes, pessoal, vou ter que resolver 20 circuitos diferentes. Tá? Então, o número de fontes independentes vai definir quantos circuitos eu vou ter que resolver. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou calcular a contribuição da fonte de 2 amperes. Tá? Então, qual que é a contribuição da fonte de 2 amperes? Eu vou pegar e deixar a fonte de 2 amperes e vou zerar as outras. Tá? Lembrando, a fonte de corrente ela é zerada. Quando eu coloco zero de corrente, não vai passar nada de corrente. Então, é como se fosse um circuito aberto. E a fonte de tensão, quando eu zero ela é um curto-circuito. Então, é como se fosse um fio. Tá? Então, o circuito fica assim. Ó. Deixei os pontinhos para mostrar onde é que estavam as fontes. Tá? Agora, eu vou pegar e vou redesenhar esse circuito aqui de uma maneira que fica mais fácil da gente visualizar. Fica assim, ó, né? Então, olha aqui, ó. Aqui tá o GND está no mesmo lugar ainda. Aqui nós temos o R2 que está na vertical aqui, ó, R2. E temos o resistor 3 que está aqui na vertical. Aqui nós temos um fio, ó, que ele está fazendo isso aqui, ó. Tá? Vocês estão vendo, ó? Ele está curto-circuitando o resistor 1. Tá? Não tem nenhuma fonte de tensão ligada no resistor 1. Ok? Então, como é que a gente trabalha com isso? Aqui vocês podem usar o método que vocês quiserem. Pode fazer por malhas, nós ou associação de resistores. Por que eu falo associação de resistores agora, pessoal? A gente já viu lá no início da disciplina. É que como agora vai ficar uma fonte, na maioria das vezes, vai ficar uma fonte só, a gente pode usar a associação de resistores, né? Porque a gente consegue associar eles quando tem apenas uma fonte. Se eu tivesse mais uma fonte aqui no meio, eu não consigo associar. Né? Então, assim eu posso. Tá?
Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer por nós, já que a gente foi o último conteúdo que a gente viu, vou fazer por nós, tá? Então, para isso eu vou definir algumas tensões, tá? Então, a pergunta é, a gente vai usar esse circuito de baixo aqui para resolver. Quantos nós temos nesse circuito? Pause o vídeo aí e tentem fazer, identificar quantos nós temos. Então, é o seguinte, ó. Aqui nós temos o nó de referência, potencial da referência que está aqui embaixo, tá? Esse nó de referência, pessoal, ó, ele está ligado em toda essa parte de baixo aqui. Então, tudo aqui embaixo é 0 volt. Esse cara aqui, ó, pessoal, não é um nó, tá? Não é um nó porque ele já ele está ligado no mesmo potencial de 0 volt, tá? Tá no mesmo potencial de 0 volt, então ele é 0 volt. Aqui em cima, ó, nós temos esse nó aqui, ó, e aqui parece que é um nó, e aqui parece que é outro nó, pessoal. Isso aqui, ó, tá todo mundo ligado por um fio, tá? Então esse cara aqui é o mesmo nó, tá? Então só tem essa tensão VA aqui que eu marquei. Eu coloquei VA desse lado e VA desse lado para mostrar que é o mesmo nó, tá? Então tudo isso aqui está no mesmo nó, tá? Na mesma tensão que eu quero descobrir. Por que eu quero descobrir ela? Porque se eu descobrir ela, eu consigo achar os valores das resistências. Então, eu vou marcar aqui as correntes que a gente quer descobrir. Ó, por exemplo, o IR1 está lá em cima. Então, eu quero descobrir o IR1 linha, tá? Que é esse IR1 aqui, ó, tá? Coloquei na de cima também para mostrar para vocês, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, pessoal, se eu fizer por nós, o que eu preciso saber? Se eu coloquei a corrente da esquerda para a direita, ó, vou ter um terminal positivo aqui e um terminal negativo aqui. Então, vai ser a diferença de potencial do mais e menos dividido por 10, né? Só que olha aqui, no terminal positivo nós temos VA, tá? E no terminal negativo nós temos VA também. Então, VA menos VA dá zero, e isso aqui dá 0 amperes, né? De fato, né? Olha aqui, ó, é um curto, né? Não é que o circuito, esse original aqui, pessoal, nesse original aqui, o resistor R1 não está em curto. Mas nessa análise, ele está em curto, tá? O que isso significa? Significa que a fonte de 2 amperes, pessoal, não contribui com corrente para o resistor R1. Tá? É isso que isso significa. Então, se eu pegar e aumentar, por exemplo, essa corrente aqui, eu passar para 4 amperes, por exemplo, nessa fonte aqui, ó, não vai mudar a tensão em cima a tensão e nem a corrente em cima do R1. Tá? Por quê? Porque olha aqui, ó, pessoal, olhem agora, sem falar de superposição, olhando no circuito original, olha aqui, ó, esse 20 volts está em cima do 10 lá, ó, tá? Então tem sempre 20, desculpa, o 20 volts está em cima do 10 ohms. Então tem sempre 20 volts lá, tá? Então está sempre passando 2 amperes lá, não depende de nenhuma das duas fontes de corrente, tá? Mas isso fica mais claro aqui, analisando por superposição, ok? Então o IR1 está pronto. A contribuição da fonte de 2 amperes é zero. Vamos para o IR2, tá? Que é esse IR2 aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar nesse nó aqui, ó, no nó VA, e vou aplicar a lei de Kirchhoff das correntes. Então nós temos, ó, uma corrente de 2 amperes chegando, que está aqui, ó, entrando no nó, ela está para cima. Temos nesse lado aqui, ó, um IR1 saindo, tá? Ele está saindo, então ele vai do outro lado. Aqui nós temos um IR2 saindo, então ele vai desse lado de cá, né? É entrando igual que está saindo. O IR3 está saindo, então ele vai do lado direito. E nós temos ó, o IR1 ele sai daqui, ó, e dá a volta e entra no mesmo nó, tá? Então ele vai aparecer aqui, ó. Tá? A gente sabe que o IR1 é zero, então ele não vai contribuir com nada, né? Então, e a gente vê aqui nesse nó também, né? Porque você está de um lado e está do outro, eles vão se cancelar, né? O IR1 vai passar para o outro lado, vai ficar IR1 menos IR1, que vai dar zero. Né? Então, eles se anulam, ok? Então fica só 2 igual a IR2 mais o IR3, tá? O IR2 é quanto? IR2 é essa corrente aqui, ó, tá? E ele é quanto? Ele é o VA menos o zero, né? Porque a corrente está descendo, né? Então é VA, o terminal positivo, que é VA, menos o terminal negativo, que é zero, né? Sobre 5, tá? E daí, o 3, quanto que é? O 3 é VA dividido por 5, né? VA dividido por 5, que é a mesma coisa, né? Então, o que eu vou fazer? Vou somar esses dois termos aqui. Como os dois termos são em 5, né? O denominador é igual, eu posso somar os dois termos. Então, vai ficar 2VA sobre 5. Aí, o que vai fazer? Eu vou passar esse 5 para o outro lado, vai passar dividindo, né? Vai cortar esse 2 com esse 2 aqui, vai ficar VA igual a 5, tá? Então, o VA, a tensão naquele ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, é 5 volts, ok? E o IR2 linha, então, é simplesmente eu pegar essa tensão aqui, ó, que eu tenho nesse ponto aqui 5 volts. Então, 5 volts está totalmente em cima do R2, tá? Então, vai ser 5 volts dividido por 5 ohms, que vai dar 1 ampere, tá? Então, a fonte de 2 amperes contribui com 1 ampere para o resistor 2, tá?
Isso aqui é meio óbvio, né? Porque, olha, se a gente olha aqui, tem 2 amperes. Esse de cima não interfere em nada. Vou até arriscar ele aqui. Sobrou quem? Esse resistor aqui e esse resistor aqui. Então, se tem 5 e 5, vai metade da corrente para cada um. Vai descer 1 ampere no 1 e 1 ampere no IR3. Beleza? O IR3 não precisava calcular, né? Então, eu nem vou calcular aqui. Tá? Posso fazer por associação paralela também. O que eu posso fazer? Eu posso calcular a tensão VA aqui, ó, tá? Ela é a tensão em cima do paralelo desse 2 e desse 3 aqui, né? Então, é só fazer o paralelo vezes a corrente. Então, R23, que é o paralelo, vezes a corrente. O 2,3, como é o paralelo de 2, é o produto dividido pela soma, né? Isso aqui vai dar, então 5 vezes 5 dá 25, divide por 10, né? Dá 2,5 vezes 5 vai dar 5 volts. Então 5 volts é o VA, que eu divido por 5, né? Porque o resistor é 5 ohms, vai dar 1 ampere também. Então tem várias maneiras de a gente fazer esse mesmo cálculo. Então essa fonte contribui com 1 ampere. Próxima fonte, então, que é o passo 2, né? Repita o passo 1 para cada uma das fontes dependentes ativas, né? Então, agora eu vou deixar apenas a fonte de 20 volts, tá? Deixar a fonte de 20 volts e vou abrir a fonte de 2 e a de 5, tá? Por que abrir? Porque é uma fonte de corrente. Se eu zerar ela, não passa nada de corrente, então é um circuito aberto, ok? Então, vou redesenhar essa figura aqui. Pause, quem está assistindo aí, ó, pausa o vídeo e tenta redesenhar esse circuito aí de uma forma que fica mais fácil de resolver, tá? Pausa o vídeo e tenta fazer. Como que vocês fariam? Ficaria um circuito mais ou menos assim, ó, tá? Então, ó, no terminal positivo, ó, olha aqui, ó, tá ligado o R1, tá? Em terminal negativo também tá ligado o R1, que tá aqui, ó. Esse cara aqui tá ligado no R1, ok? E daí, ó, entre o terminal positivo e negativo tem um caminho que é percorrido pelo R2 e pelo R3, ó, tá? Então tá aqui, ó, entre o R2 e o R3. E entre o 2 e o 3 tá o terra, ó, porque o terra tá aqui, ó, é como se ele estivesse aqui no meio, tá? Aqui no meio dos dois. Então ele ficou aqui, ó, ok? Só que o terra, pessoal, se a gente não está fazendo por nós, não vai mudar nada para nós aqui, tá? Se vocês estivessem fazendo por nós e vocês quisessem continuar com o terra nesse terminal aqui, ó, que seria esse terminal aqui, ó, daí vocês teriam uma tensão nesse ponto aqui, ó, e uma tensão nesse ponto aqui, ó. Ficaria tipo um VA e um VB, tá? Seriam dois nós com tensões a serem determinadas, tá? Só que entre os nós tem uma fonte de tensão, então isso aqui tudo viraria um super nó, ok? É uma trabalheira sem tamanho para fazer algo mais simples aqui, tá? Então como é que eu faria? De maneira mais simples. Por exemplo, o IR1, pessoal, que é essa corrente aqui, ó, IR1, duas linhas agora, né? Porque é a contribuição da segunda fonte, tá? É a corrente em cima do R1. Então olha esse circuito aqui, ó. É uma fonte de tensão e eu tenho 20 volts em cima do R1 direto, né? Ó, o terminal positivo está aqui, ó. Tá? Isso aqui é a segunda aula de circuitos 1. Podem ignorar essas duas resistências aqui. O que importa é a diferença de tensão. A diferença de tensão em cima do resistor R1 é 20 volts. Então tem 20 volts sobre 10 ohms. Tem 2 amperes passando aqui. Tá? Então simplesmente a tensão dividido por R1. Não tem mistério aqui, né? Então vai dar 2 amperes. Tá? Depois, eu posso calcular a corrente IR2 duas linhas, tá? Onde é que está a corrente IR2 duas linhas? É a corrente aqui, ó, tá? Se vocês olharem nesse circuito aqui, ó, aqui formou um circuito de série, ó, que é 5 mais 5, tá? Então a corrente, ela vai sair daqui e vai passar reto, não vai para o terra, tá? Por que não vai para o terra? Porque se ela vai para o terra, ela vai voltar para onde? Tá? Não tem mais nada conectando no terra aqui, tá? Então a corrente do terra aqui é zero, ele nem precisaria estar aqui. Tá? Então a corrente vai fazer isso aqui, ó, só vai descer aqui. Ó. Então isso aqui é um circuitinho sério, ó, de 2, ó, 5 mais 5. Tá? Então é simplesmente a tensão dividido por R2 mais R3. Tá? E essa é a corrente que vai descer reto aqui. Ó. Tá? Então tentem olhar esse circuito com calma, assim, pensem em cima dele. Vocês vão ver que é bem simples. Tá? Então vai dar 2 amperes passando no IR2. Tá? É a mesma coisa, né? Porque aqui ó, tem 10 ohms, pessoal, tá? E aqui tem 5 mais 5 e dá 10. Então, como os dois resistores, o equivalente de 5 mais 5 dá 10 e aqui tem 10 também, vai ir metade da corrente para lá ou metade da corrente para cá, tá? Vai ir 2 amperes para um lado, 2 amperes para o outro, ok? Então, calculado as duas correntes, tá? O que falta ainda, pessoal? Falta a contribuição da fonte de 5 amperes que a gente não calculou ainda. Então, pessoal, o que falta é calcular a contribuição da fonte de 5 amperes, tá? Que é o passo 2, né? Que é, repito, o passo 1 até que cada uma de todas as fontes independentes ativas seja contabilizada. Então, essa fonte de 5 amperes, como é que a gente vai fazer? A gente vai contabilizar ela aqui e vai zerar as outras fontes. A fonte de 20 amperes virou um curto-circuito e a fonte de 2 amperes virou
um circuito aberto. Então eu peço agora o seguinte, tentem redesenhar esse circuito aqui de uma forma que vocês consigam visualizar melhor que tipo de circuito é esse para a gente resolver. Tá? Tentem aí. Então, uma forma melhor de redesenhar fica assim, né? Fica o resistor 2 e o resistor 3. Um em paralelo com o outro, né? Se vocês olharem o resistor R1, ó, ele está que nem aquele primeiro circuito lá, ó. O R1 está em curto, tá? Então não vai passar nada de corrente no resistor 1, tá? Então como é que a gente calcula esse R1 três linhas agora? Porque é a contribuição da terceira fonte de corrente. Como é que a gente faz isso? A gente pode fazer o seguinte, pode fazer por nós, ó. Coloquei uma tensão VB aqui, ó, tá? Que todo esse cara aqui é o mesmo nó, né? Todo mundo é o mesmo nó. E todo mundo aqui embaixo, pessoal, é o mesmo nó. Todo mundo está em 0 volt. Então só tem um nó, na verdade, com tensão a ser determinada, tá? Aqui eu poderia botar o IR1 já igual a zero, mas eu quero mostrar para vocês. Então esse VB aqui, ó, é uma tensão que eu tenho que descobrir. Então se a corrente ainda da esquerda para a direita, tem um mais aqui e um menos aqui. Tá? Então tem que pegar a tensão no terminal positivo é VB e na outra é VB. VB menos VB sobre R1 dá zero. Tá? Então tem 0 amperes passando no resistor R1. Tá? O que significa isso, pessoal? Significa que a fonte de corrente de 5 amperes, aqui, né, que é 5 amperes, ela não contribui com corrente para o resistor R1. Tá? Essa é a conclusão. Beleza? Então depois, tenho que calcular o IR2, três linhas, né? Então eu vou fazer o quê? Vou aplicar a lei de Kirchhoff no nó B, tá? Então eu vou colocar todas as correntes que influenciam nesse nó aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, o IR1, pessoal, ó, ele sai desse nó aqui, ó, e entra nesse nó aqui. Então vai acontecer que nem antes, ó. Nesse nó aqui ele está entrando, tá? Então ele está entrando aqui e está saindo, tá? Porque ele é zero, né? Então ele entra e sai e não contribui com nada de corrente para esse nó, tá? Depois temos uns 5 amperes que está entrando aqui, ó. Depois temos o IR2 aqui, o que eu coloquei para baixo, né? Então ele está saindo, tá? E depois o IR3 que eu coloquei para baixo também, tá? Então, como eu estou calculando, pessoal, o IR1 e o IR2, aqui eu não comentei antes, pessoal, mas em todos os outros circuitos parciais que a gente colocou, para contribuição de cada uma das fontes, nós temos que colocar sempre a setinha dele para o mesmo lado. Tá? Então, se na contribuição da fonte aqui de 20, eu tivesse colocado ao contrário, na hora de somar depois lá no final, uma vai estar ao contrário, então ela não vai dar certo. Então, em todos os circuitos parciais, essa setinha aqui tem que estar para o mesmo lado, e o IR1 também. Tá? IR3 a gente não está procurando, então aqui tanto faz para que lado ele for. Mas as que nós queremos saber, que é o IR1 e o IR2, tem que estar todo mundo para o mesmo lado, senão não vai dar certo, ok? Então aqui ó, o IR1 vai se cancelar, vai ficar 5 igual o IR2 mais o IR3. Daí o que é o IR2? É o VB sobre a resistência do R2 aqui, né? Porque aqui tem 0 volt, né? Então é VB menos 0, que é VB, né? VB sobre 5 mais VB sobre 5. Tá? Então vai ficar, como aqui os dois denominadores são iguais, né? Dá para somar, vai ficar 2VB sobre 5. Isola o VB aqui, vai dar 12 volts e meio. Tá? Então, essa fonte de 5 amperes, ela contribui com 12 volts e meio para o VB. Beleza? Então, eu vou pegar o VB, eu quero saber o IR2, né? Então, é VB sobre 5. 12,5 dividido por 5 vai dar 2 amperes e meio. Então, essa fonte, ela contribui com 2 amperes e meio. Então, como os dois resistores são iguais, ó, então vai passar metade para cada um, né? Então vai 2 amperes e meio. Posso fazer com associação paralela também, só para mostrar, né? Que a tensão VB é a mesma tensão VR23, que é a tensão em cima do paralelo desses dois, né? Porque eu posso redesenhar o circuito assim, ó, né? Com uma fonte de corrente de 5 aqui, né? Em paralelo com os dois resistores assim, né? Então, aqui está o R2, aqui está o R3, desculpa pela riscaria aí. E aqui é 5 amperes e R2 e R3. Então, o paralelo dos dois vezes essa corrente vai dar a tensão nesse ponto aqui, ó, que é o VB em relação ao terra. Tá? Vai dar o VB aqui. Então, é só fazer o paralelo dos dois vezes a corrente total. Só fazer o paralelo vai dar 12 volts e meio. Depois pega o VB e divido por 5, né? Para saber a corrente no IR2 ali. Então, vai dar 12,5 dividido por 5, vai dar 2 amperes e meio, as duas formas da gente fazer. Ok? Então, calculamos a contribuição das três correntes. Tá? As três correntes estão contabilizadas. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que somar os três valores aí para ver se a gente chegou no valor que a gente, no valor total. Tá? Então, aqui temos os três valores para cada uma das duas correntes que a gente está buscando, IR1 e IR2. Tá? Como é que calcula
as correntes totais? É a soma das três, parte mais fácil, né? Então, o IR1 linha 0 mais 2 amperes mais 0 amperes, que dá 2 amperes no final. E o IR2 aqui é só somar o IR2, uma linha, duas linhas, três linhas, que vai dar, então, 5 amperes e meio, tá? Então, essa aí é a contribuição total, né? Total delas e as contribuições parciais.